Pai do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por essa oportunidade que nós temos mais uma vez de compartilharmos a palavra do Senhor. E o texto que eu quero deixar para nossa meditação no dia de hoje encontra-se no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6. Eu vou ler do verso 25 ao verso 34. É a continuação do Sermão da Montanha, né? Onde Jesus expõe os seus ensinos aqui. E no verso 25 diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E, quanto ao vestuário, por que andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Graças a Deus pela sua palavra, que nós vamos tratar hoje, que fala de ansiedade, que fala de cuidados da vida, e é uma palavra, uma mensagem, é um tema oportuno para os dias de hoje, onde muitos de nós estão confinados, muitos de nós estão desesperançosos quanto ao futuro, pensando no dia de amanhã. E essa palavra vem de encontro para falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir da parte do nosso Senhor. Mas antes de adentrarmos no tema propriamente dito, que é os cuidados dessa vida, antes de Jesus falar isso, a partir do verso 25, ele trata nos versos anteriores, do 19 ao 24, com a questão da pessoa ajuntar os tesouros. Jesus está falando de ajuntar os tesouros aqui na terra e se esquecer das coisas do céu. Porque ele diz que aonde estiver o teu coração, é ali que vai estar o teu tesouro, né? E ele continua dizendo que ninguém, no verso 24, que ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E aqui no verso 24, é interessante o que Jesus está ensinando. Jesus está dizendo que o dinheiro, no lugar errado, na posição errada,
que ocupa na nossa vida, ele passa a ser um Deus, um D minúsculo, mas ele passa a exercer um senhorio na nossa vida, nos ditando como nós devemos agir, como nós devemos proceder nas nossas atitudes, o que nós fazemos muitas vezes com o nosso dinheiro, com os nossos recursos, aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Então, e Jesus alerta para que a gente tome cuidado, que Jesus fala que não adianta nós ajuntarmos nesses celeiros aqui e sermos pobres espiritualmente, pessoas que não se preocupam com a vida espiritual, que ele vai falar no último verso, que nós temos no verso 33, que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e Jesus faz um contraponto dessa questão do que nós devemos buscar e quais as prioridades, o que nós devemos buscar como prioridade. Então, no verso 25, que é o texto que nós vamos tratar, Jesus está dizendo que a gente que não deve andar cuidadosos quanto à nossa vida. Jesus está dizendo o seguinte, que você não tem que se preocupar, que você não tem que levantar cedo, batalhar para trazer o sustento para a sua casa. Não é isso que Jesus está dizendo. Que a gente não pode se ocupar. A gente tem que fazer a nossa parte, aquilo que nos cabe, e confiar em Deus, que Ele vai prover todas as nossas necessidades. Porque no Salmo 127, Jesus diz assim, olha o que Jesus diz no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. O salmista, quando Jesus, aqui em Mateus, no capítulo 6, está falando isso, Jesus está fazendo uma menção do salmo, desse salmo, que a gente tem que trabalhar, em momento algum a gente tem que ficar de braços cruzados, a gente tem que fazer a nossa parte, sim. Deus trabalha em conjunto com a gente, né? Deus usa de parceria para atuar, né, nesse mundo, e eu e você somos parceiros de Deus nesse sentido, e nós temos que contribuir. É verdade, sim, que nós dependemos totalmente, único e exclusivamente de Deus, mas nós temos sim que fazer a nossa parte, correr atrás, acordar cedo, buscar. Mas se o Senhor não abençoar o seu dia, se o Senhor não abençoar o seu caminho, é inútil você levantar e trabalhar e você comer aquele pão dolorido, aquele pão trabalhoso que você trouxe para sua casa. Nós precisamos, meus amados e meus queridos irmãos, nós precisamos da bênção de Deus. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida, no nosso caminho, naquilo que a gente faz. Sabe, a gente tem que fazer o melhor, a gente tem que estudar, se especializar, procurar ser o melhor naquilo que nós fazemos. Não tem nada de errado nisso. Deus pode até usar essas coisas, mas se Deus não nos abençoar, tudo isso é inútil. Tudo isso é inútil, nós temos que fazer o nosso melhor, mas nós precisamos da bênção de Deus sobre a nossa vida, abençoando o nosso caminho. Por isso, meu amado e meu querido irmão, ao acordar de manhã, ao começar as suas tarefas, entregue nas mãos do Senhor, peça para que Ele abra os seus caminhos, para que Ele conduza aquela situação, para que aquela pessoa que está em negociação com você veja a graça em você, veja o bom perfume de Jesus em você. Então, nós precisamos, não se esqueça disso, meu querido, em tudo que você faz, faça o melhor, procure se esmerar naquilo que você faz, procure ser o melhor, sim, mas não se esqueça,
que o que você mais precisa, em primeiro lugar, é da bênção de Deus na sua vida, é da graça de Deus repousando sobre você, conduzindo os seus caminhos, é te mostrando em que direção você deve seguir. Muitas vezes, meus amados e meus irmãos, eu acordo de manhã por onde começar, e eu peço em espírito para que Deus me conduza, para que Deus abra os caminhos, quando de repente a gente vê os caminhos começam a se abrir, as oportunidades. Então, a gente sabe que é importantíssimo e Deus ouve a nossa oração e se importa com a nossa vida. E Jesus está falando assim, olhe para as aves dos céus, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Nós somos especiais para Deus, nós temos muito valor para Deus. Então, Deus está preocupado sim com aquilo que acontece com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Então, podemos sim, não só compartilhar dos nossos problemas, das nossas dificuldades, daquilo que precisamos, mas compartilhar com Jesus, falar com Jesus de tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida, porque Ele tem interesse em ouvir, ainda que Ele saiba tudo aquilo que está acontecendo, porque Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas. O tempo, o mundo, todas as questões estão debaixo da autoridade dEle. Então, por isso que nós temos que depender de Deus na nossa vida. Porque ele continua no 27, qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Quer dizer, com tudo aquilo, com todos os cuidados, com todas as preocupações, porque essa ansiedade, essa solicitude, essa busca desenfreada em satisfazer os anseios da nossa vida, em satisfazer aquilo que nós buscamos. Porque é interessante, antes de eu concluir isso aqui, eu dizer o seguinte, porque nesse texto Jesus está falando de pessoas que naquele contexto buscavam aquilo que era o básico para a sua vida, fala de alimentação e vestimenta. É muito provável que você que está me ouvindo, a sua necessidade não seja essa, os seus anseios, aquilo que está tirando o teu sono, as preocupações que têm te consumido não sejam naquilo que diz respeito o básico para a vida, que é comer, se vestir, morar. Seja algo mais, seja sonhos um pouco maiores, e talvez isso não acontece, pelo menos no tempo que você espera, e isso tem te consumido, isso tem tirado o teu sono. Não sei se isso vale a pena, porque nós temos que nos acomodar nas coisas simples, nós temos que nos repousar, ser agradecidos, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. O salmista também diz que, é muito bonito esse texto de Davi, ele diz que eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Então, meu amado e meu querido irmão, talvez você não seja tão velho assim, mas as suas experiências hoje pode remeter você a esse texto e fazer dessas palavras as suas palavras. Eu mesmo, quando olho para trás, eu sei que muitas coisas que eu almejo, muitos sonhos, que não é proibido sonhar. A palavra de Deus fala que o homem pode sonhar e fazer planos, mas o que há de se cumprir na minha vida e na sua vida é a vontade do nosso Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor da história, está no controle de tudo. Então, continue sonhando, continue fazendo seus planos, não tem nada de errado nisso, mas esteja certo que o que vai se cumprir é a vontade de Deus, e nós temos que entender que quando a gente... Porque ansiedade é quando a gente olha para frente e quer viver aquilo que não aconteceu ainda.
aquilo que nem sabe se vai acontecer, pelo menos da maneira que a gente imagina, e a gente fica querendo viver um momento que não é para viver ainda. Né? E a ansiedade é isso, quando a gente se coloca lá na frente, né? E a gente só pode viver o hoje, só pode viver o agora, só pode viver o aqui. Mas quando a gente fala de confiança, porque às vezes porque quando a gente fala de ansiedade, fala muito da nossa humanidade, de quem nós somos. Que facilmente nós nos esquecemos daquilo que Deus já fez na nossa vida. E muitas vezes temos uma experiência para que, mais uma vez, a gente seja prova viva que Deus é poderoso para fazer, é poderoso para suprir, é poderoso para conduzir a nossa vida em vitória. Então, meu amado e meu irmão, ao invés de você, eu acho que esse momento, ao invés de você olhar para frente, olhe para trás naquilo que Deus já fez na sua vida, nas experiências que você já teve que deveriam, né? Eu falo isso para mim também, deveriam ser suficientes para a gente confiar no futuro que nós esperamos, porque nós estamos diante de um Deus que cuida. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você, como Ele tem cuidado de mim, da minha família. Então, meu amado irmão, vamos confiar em Deus, porque Ele é o nosso Senhor. Então, eu vos digo que nem mesmo Salomão, na sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquieto, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas o gentio procura. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Deus sabe da sua necessidade. Deus sabe do que você precisa nessa hora. Né? E lá em 1 Pedro 5,7 também fala, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em Filipenses 4:6 diz, não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus, com orações e súplicas. Talvez o que eu e você precisamos, uma dica, meu irmão, precisamos hoje, antes de nos preocuparmos, você já levou isso em oração diante de Deus? Antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Antes de ficar preocupado, leve a Deus. Leve diante de Deus as suas preocupações. Então, e aqui no verso 33 ele continua. Que ele continua aqui, que Deus sabe que do que você necessita, de todas as coisas que você precisa, mas busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus aqui, ele está nos orientando ao seguinte, faz o seguinte, eu sei o que você precisa, e eu sei o que eu quero para você, eu sei onde eu quero te usar, o que eu quero fazer da sua vida, onde eu quero te levar, o instrumento que eu quero fazer de você nas minhas mãos. Vamos fazer o seguinte, esquece suas preocupações, deixa isso comigo, eu cuido disso. Faz o seguinte, se preocupe em buscar o reino de Deus. É isso. Busca primeiro. Jesus está falando de prioridades. Isso é inegociável. E isso não tem negociação aqui, não tem. Então Jesus está nos orientando, busque primeiro o reino de Deus. Tudo que você precisa, as outras coisas, Deus vai suprir. Talvez seja isso que esteja faltando na minha e na sua vida. Buscar primeiro o reino de Deus. E toda a sua justiça. E as demais coisas, com certeza, nos serão acrescentadas. Porque nós estamos diante de um Deus que é fiel. De palavras imutáveis.
palavra fiel é essa e digna de toda aceitação, a palavra do nosso Senhor Jesus. Então, meu amado e meu irmão, fica com essa palavra, guarda isso no seu coração, coloca a sua vida diante de Deus e entrega todas as suas preocupações e busque o reino de Deus. Busque as coisas de Deus, se ocupe com as coisas de Deus. Ao invés de se preocupar, busque as coisas que diz respeito ao reino do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por essa oportunidade da tua palavra que fala aos nossos corações, Pai. Muitos são os nossos cuidados, muitos são as nossas preocupações, é verdade, Pai. Isso fala da nossa humanidade, Pai. Mas nós queremos entregar todas as nossas preocupações, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que nós dependemos do Senhor, nós podemos levantar, acordar cedo, trabalhar, comer o pão de dores. Mas a tua palavra diz, Pai, que a grande verdade, Pai, que enquanto nós estamos dormindo, o Senhor está produzindo, o Senhor está trabalhando em nosso favor. O Senhor trabalha em favor daqueles que em Ti esperam. E nós esperamos em Ti, Pai. O meu irmão que está me ouvindo também espera no Senhor. Que essa palavra, assim como o Senhor tem falado comigo agora, Pai. Ô Pai, eu posso sentir a Tua presença nesse lugar, Pai. Que o Senhor fale com meu irmão, que o Senhor se faça presente ali também. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Muito obrigado pela Tua fidelidade. Muito obrigado, Pai, porque ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Obrigado, Pai, nós te amamos e nós te agradecemos por tudo. Muito obrigado. Deus abençoe, meu irmão. Até uma próxima. Fica na paz.